Boa noite, boa noite. Muito prazer, é uma honra. Obrigado, Grock. Conheço o Grock da época de Itaú, lá em São Paulo, né? É um prazer enorme, é uma honra enorme. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência nossa com o tema risco ambiental, desastre ambiental e proteções para esses tipos de riscos. Então, eu trouxe aqui hoje uma apresentação que vai tentar falar um pouquinho sobre o conceito de desastre, principalmente o desastre ambiental de causa humana, entre aspas, mas também nós vamos tratar sobre o desastre ambiental, igual eu estava falando com o Tenente Justino, né, Tenente? Sobre o desastre de causas naturais, né? E como o mercado de seguros hoje oferece algumas proteções para isso. Tá? Então, eu queria compartilhar, nós vamos ficar, acho que até um pouquinho antes das 8 horas, depois tem uma outra palestra. Tá? Basicamente, pessoal, o conceito de desastre surgiu de um decreto que criou, lá em 2010, o Sistema Nacional de Defesa Civil. Então, está lá para a gente conhecer. Resultado de eventos adversos, naturais ou causados especificamente pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, que causa, consequentemente, prejuízo social, econômico, ambiental, enfim. Todas as consequências desse evento estão dentro do conceito de desastre natural, ou causado pelo homem. Continuando, quando a gente pensa em desastre, a primeira coisa que a gente pode usar como ferramenta de gestão é um plano diretor municipal. Se o plano diretor está bem desenhado, eventualmente ele consegue evitar que as áreas de risco apareçam. Que não é fácil, o município também ele é sobrecarregado muitas vezes, então eu preciso sempre ter uma conexão de ações, né? Mas, essencialmente, a ideia seria essa. E para vocês terem uma ideia, vocês lembram que em 2011, na região serrana do Rio, ocorreu um desastre natural gigantesco. Em 2012, o Conselho Nacional de Justiça criou uma recomendação dizendo para que todos os tribunais dos estados, Tenente, fizessem uma força-tarefa para criar planos de ações de resposta em caso de desastres ambientais. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Mariana. Os tribunais de Minas, apesar da lentidão, conseguiram responder melhor para aquele evento, já preparados com antecedência. Então, houve um preparo, a priori, via CNJ do sistema judiciário, que precisa responder adequadamente às consequências jurídicas desses eventos. Tudo bem? A gente dando sequência, eu trouxe uma reflexão para vocês sobre esse mundo da atuação conjunta, Tenente, que a gente conversou. Que eu não posso deixar isso tudo nas costas do governo, do município. Eu posso ter, por exemplo, a figura do mercado segurador, que pode ajudar o município a transferir esses riscos. Para vocês terem ideia, eu tive um tempo em Londres, falando com o mercado segurador, e lá o município contrata um seguro contra catástrofes naturais. A PJ, a pessoa jurídica de direito público do município, contrata uma apólice de milhões de dólares de cobertura para eventos que venham a acontecer naquela municipalidade. Mas isso poderia ser uma discussão um pouco mais estruturada no Brasil. Por que não pensar nessa ferramenta, que não é só uma ferramenta que ajuda na resposta, ela ajuda na prevenção também. Essas seguradoras provavelmente vão ajudar a melhorar o risco, ou a exposição ao risco, em relação à figura do município, propriamente dito. Tá bom? Tudo bem? Dando sequência, vocês vão olhar esse número e a gente vai assustar. O Lloyds, que é essa instituição de seguros famosa em Londres, estimou que nós, no Brasil, temos um déficit de proteção que pode chegar a quase 13 bilhões de dólares. Ou seja, a cultura da proteção via uma capacidade financeira que é um seguro, qualquer que seja, até o seguro do nosso automóvel protege contra evento natural. Está totalmente fora do padrão internacional. Então, isso custa para o país. Isso desequilibra as finanças dos municípios quando o evento acontece. Então, eventualmente, a tese seria: eu olho a figura do município, das empresas e da sociedade sob a ótica da proteção. Sem isso, eu tenho um país que sofre financeiramente quando o evento acontece. Tá? E aí a gente acha que isso está longe do mercado segurador. O que vocês estão olhando aí na tela é um mapa de catástrofes. Uma ferramenta produzida, sabe por quem? Por um ressegurador brasileiro. Então, a resseguradora cansou, Tenente, de pagar sinistros. Então, o que ela fez? Ela foi atrás de dados, que vocês aqui no Paraná têm instituições que fazem isso com excelência, e montou uma publicação online, pública, acessível, gratuita, em que eu pego do lado esquerdo ali, qualquer evento que eu queira saber dentro de um determinado estado ou município, eu consigo mapear. Então, se vocês lerem lá, eu estou falando de deslizamento, erosão,
geada, granizo, vendaval, estiagem, inundação, com um clique. Se você tem o interesse de acessar o histórico do determinado município, você consegue ver se naquele município já ocorreram eventos como esse. Isso, do ponto de vista de gestão de riscos, é fundamental. A informação está acessível. Tudo bem? Então, o interesse da resseguradora, no sentido de dar isso aqui para o público, é aprimorar o risco daqueles potenciais clientes que ela pode ter futuramente. Legal? Se a gente continuar, eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente sobre normas ambientais. Por quê? Porque, de fato, quando a gente fala de um desastre natural, a gente está falando de uma responsabilização potencial que ela tem uma característica diferente da nossa. Ela é, geralmente, solidária. Então, se eu e você causarmos um dano ambiental, nós podemos responder conjuntamente. Diferente, ela não se dissocia. Então, eu posso ser corresponsável. E vocês vão ver aqui que, no caso de Mariana, o Estado de Minas Gerais e o Estado do Espírito Santo foram colocados num polo passivo de uma ação civil pública pelo Ministério Público Federal para responder junto com aquelas empresas que causaram aquela fatalidade, que foi o acidente da barragem de Fundão. Aquele evento, os entes estatais dos municípios e do Estado estão respondendo conjuntamente como solidários. Então, essa característica ela extrapola o nosso pensamento do que é ter a gestão de risco na nossa mão. Porque, às vezes, a gente adota tudo aquilo que a gente acha correto, só que nós estamos numa cadeia de solidariedade crítica. Faz sentido para vocês? Essa preocupação é importante. E eu trouxe os eventos. Não sei se vocês já tiveram a possibilidade de ver no detalhe todos os que aconteceram recentemente, alguns deles. Eu trouxe aqui Mariana, evitei pôr o nome da empresa, para a gente não ter nenhum tipo de exposição, não é o fato aqui não é a empresa, é o evento, estudar o evento. Isso aqui é uma figura interessante, isso mostra a dimensão do desastre que foi Mariana, mais de 600 quilômetros de rejeito das barragens desceram até o mar, pelo Rio Doce. Eu não sei se vocês já escutaram falar, mas que o aparecimento recente da dengue no norte fluminense e no sul de Minas tem a ver com Mariana. Por quê? Os rejeitos destruíram ecossistemas. E, geralmente, quem come a larva do mosquito são répteis, como sapos, por exemplo. Então, logo depois de Mariana, no norte fluminense, na fronteira com o estado de Minas, começaram a aparecer os casos gravosos de dengue e febre amarela, que é uma reprodução elevada dos mosquitos, porque perderam os seus animais que comem esses mosquitos. Isso são biólogos falando, não somos nós falando. Então, prestem atenção, tanto que o ecossistema é desequilibrado por um evento de catástrofe que a gente acha que está longe do nosso mundo e que vira um problema depois para o município, um problema de saúde pública. Concorda? O município é sobrecarregado por um evento que, às vezes, nem aconteceu no estado dele. Vocês estão olhando lá do lado direito, não sei se dá para ler, mas ali tem uma informação interessante. Esse evento soterrou, no mínimo, tenente, 120 nascentes de rios. Então, vamos lá. O problema não vai aparecer hoje. Daqui a 10 anos, 20 anos, essas nascentes que sumiram, provavelmente vão gerar um problema hídrico na macro-região. E Minas Gerais é o berço de rios importantes, né? Quer dizer que a gente pode ter um problema hídrico futuro de abastecimento na macro-região por um desastre natural ambiental, entre aspas, causado dentro da estrutura do estado de Minas. Tá? Outra informação legal da gente analisar é o faturamento da empresa. Ali embaixo, vocês vão ver que a empresa lucrou, em 2014, um ano antes do evento, 2,8 bilhões de reais. Qual foi o tamanho do prejuízo que ela causou? Essa empresa é líquida financeiramente? Será que ela gerenciou bem os riscos dela? Eu vou passar um slide aqui agora que a gente vai se assustar um pouco. Vocês estão vendo na terceira linha ali, no terceiro tópico, o que está sendo pedido, tenente, de indenização calculada com base em metodologias do órgão ambiental de Minas. Não está errado o número. 155 bilhões de reais de indenização está sendo demandado contra a empresa. E eu não tinha falado que os estados estavam respondendo? Quem está no polo passivo da ação civil pública?
a empresa, as duas sócias da empresa. Então, se eu sou sócio de uma empresa, eu posso ser solidariamente responsável, e os estados. Esse cenário de 150 bi gera o que a última linha diz: a empresa entrou em falência. Uma agência de crédito internacional decretou a falência da empresa do ponto de vista de mercado de investimento e crédito. Então, eu posso ter empresas fechando por terem causado um desastre desse e não ter potencial de reparação financeira. Daí entra um pouco a figura do seguro. Faz sentido para vocês? A ideia de que eu posso ter uma forma complementar e não exclusiva de análise do risco financeiro que eu tenho quando eu opero uma barragem como essa. E eu comentei com o tenente, com toda a liberdade, tenente, e com todo o respeito, que, por exemplo, a função dos órgãos públicos de controle, no caso de um AVCB, uma auto-vistoria do Corpo de Bombeiro, imaginem o potencial que nós temos de articulação se eu peço na hora de emitir esse AVCB, ou uma licença ambiental, tenente, eu usei o exemplo do AVCB, uma proteção financeira para esse empreendedor. Se ele não mostrar, ou se ele não demonstrar capacidade econômico-financeira para fazer frente ao risco, eu posso parar o processo. Porque vocês concordam que eles estão externalizando os riscos? É fácil produzir, externalizar responsabilidades e internalizar os lucros. Mas qual é a responsabilidade nossa quando a gente tem barragens dentro da nossa operação e eu não faço os estudos necessários para garantir a estabilidade, em cenários críticos, como foi aquele caso? E é de se espantar. Se vocês olharem isso aqui é o histórico de acidentes ambientais em barragens em Minas. Desde 1986, tenente, tem acidente ambiental em Minas com barragem. Isso mapeado. Então, lá em 86, nós tivemos 2001, 2003, grandes, que causaram mortes, danos sociais, danos econômicos. Isso estava na cara. E sabe o que é pior ainda? Isso aqui que vocês estão vendo, ó. Deixa eu voltar um slide. Isso. O que está escrito no slide? Inventário de barragens público. Público. E se a gente ler aqui embaixo, produzido pelos órgãos públicos, uma informação oficiosa, muito boa para a gestão de risco. Vocês estão olhando a última data ali embaixo, 2009, né? Esse inventário existe desde 2005, mais ou menos. E se a gente acessar ele, meninos e meninas, nós vamos ver uma base de dados que mostra todas as barragens em Minas Gerais que têm condição de estabilidade crítica. Pública. Vocês estão vendo elas aqui, ó. Respira. É muito complicado. É sabido que essas barragens têm estabilidade não garantida por uma figura pública, que é um auditor que foi até lá e não conseguiu concluir sobre a segurança da barragem. São mais ou menos 30 estruturas de mais de 750 barragens que existem só em Minas Gerais. Então, imaginem as cidades que estão a jusante dessas barragens. Qual é a cabeça de um prefeito que sabe que atrás dele tem uma barragem pronta para... Imagina a responsabilidade, o nível de responsabilidade que esse administrador público tem, que já não é pequena normalmente. Então, esse mapeamento de riscos às vezes foge da nossa atuação, mas é um elemento importante. Tudo bem até aqui? No caso de Mariana, eu tive contato com um engenheiro de uma empresa que foi lá em 2012 e fez alguns estudos para a empresa. E disse que aquela barragem poderia sofrer o efeito do que ele chamou de liquefação. E ele explicou para a gente alguns fatores de risco que eu trouxe aqui para vocês. E ele apontou lá o fator geológico como um fator crítico, porque na experiência dele, ele deixou claro, ele falou: Marco, é onde se gasta menos dinheiro e é onde devia se gastar mais dinheiro. Então, você imagina um senhor de cabelo branco, a experiência enorme, falando isso e tendo ido lá. E o evento aconteceu. Tá? Um outro evento que foi crítico aconteceu lá em Santos, a Lemoa. Não sei se foi do conhecimento tão rápido de vocês aqui. Vocês tiveram, infelizmente, um evento crítico no passado, Vicunha, navio, que foi um desastre também enorme. Ainda é, né? Tem consequências até hoje. No caso de Santos,
era um terminal de combustíveis, uma estrutura extremamente, potencialmente causadora de danos críticos, do ponto de vista de recursos naturais. Lá em Santos, a gente teve uma figura empresarial causando um desastre ambiental gigantesco e que no quarto item ali, vocês estão vendo que o prejuízo estimado só daquele evento é de 1,6 bilhão de reais. Vejam, a empresa não tem patrimônio para responder isso. E aí eu vou pôr um pontinho com a experiência de todos vocês que estão aqui, que é crítico. De onde veio o maior problema na hora de combater o incêndio? A água de combate ao incêndio, tenente, não foi contida de uma maneira adequada e vazou para o estuário. Então, a brigada da empresa não conseguiu, depois o Corpo de Bombeiros chegou, atuou junto, mas até o momento que isso ficou na mão, isso causou morte de peixe, enfim, vidas foram penalizadas porque essas pessoas dependiam da pesca, todas as consequências que você já conhece. Tudo bem? Esse foi um outro evento crítico. Aqui perto, entre aspas, em Santa Catarina, nós tivemos, em São Francisco do Sul, um outro evento um pouco mais contido, mas que também gerou consequências ambientais. Então, era um armazém de fertilizantes que gerou risco ambiental atmosférico, principalmente, né? A gente teve uma fumaça tóxica, para vocês terem uma ideia, para combater isso aqui, 60 horas, até que a situação ficasse sob controle. E 60 horas, 2, 3 dias, é muito, dependendo da situação que a gente tem na mão. Aquele evento de incêndio anterior demorou 9 dias para ser combatido. 9 dias de atuação. Isso custa muito. Então, de novo, o fator financeiro influenciando na realidade de gestão de risco. Aqui, hoje, são 4.000 ações contra essa empresa reclamando danos. 4.000 ações judiciais. Para nossa surpresa, os donos, os diretores, sócios, viraram réus por crime ambiental. Foram enquadrados pelo Ministério Público como causadores de poluição, vazamento, todos os crimes previstos em lei, e podem, por sua vez, ser até presos. Então, vejam que a consequência saiu da vida empresarial e foi para a vida da pessoa física. E a gente vai ver aqui que é possível que, se a pessoa jurídica ela impedir a reparação do dano, eu posso, juridicamente, tenente, desconsiderar a PJ e vou atrás do patrimônio do sócio. Porque se a empresa não tiver dinheiro, eu derrubo a empresa juridicamente e vou atrás do sócio. Então, os sócios também precisam ter essa ciência de que o patrimônio deles pode estar sujeito a, por exemplo, o embargo, caso a empresa não responda adequadamente ao dano. Legal até aqui? Voltando à história do desastre natural, eu peço desculpa, eu trouxe um exemplo aqui da Federal de Santa Catarina, que é do nosso conhecimento, e em mercado de seguros a gente usa muito. Mas a gente sabe que vocês têm um instituto aqui que trabalha com isso com excelência. Mas é um mapa de desastres naturais público também, que historicamente, eu trouxe o estado do Paraná aqui, mapeou de 1991 a 2010, existe uma versão 2012, todos os eventos climáticos que a gente tinha visto naquele mapa de catástrofe. Então, vocês estão olhando aqui, por exemplo, o histórico de vendavais que ocorreram no estado de vocês. E onde ele ocorreu em cada município. Esse relatório tem o Brasil inteiro mapeado. Então, para fins de seguro, isso é uma ferramenta importante, porque eu consigo dar proteção para municípios que estão mais expostos do que outros. E se a gente caminhar um pouquinho, granizo, por exemplo, é um outro elemento. Todos os eventos que vocês conhecem, sabidamente, estão mapeados dentro desse estudo. Então, uma ferramenta de gestão de risco que às vezes está longe, a gente acha que está longe, mas está muito perto, e a gente pode usar ela como um complemento das nossas ações. E aí eu fiz uma figurinha, só para a gente fazer um raciocínio rápido. Tá? No primeiro quadrinho, eu deixei alguns eventos que podem gerar desastres ambientais ou danos ambientais. E aí, no meio, eu queria fazer um exercício rápido com vocês. O desastre ambiental ele pode ser agudo, ele pode acontecer e a gente vê, mas ele pode ser um desastre silencioso. Ele pode estar acontecendo e, às vezes, a gente não está percebendo. Por exemplo, poluição atmosférica causando problemas
de saúde em comunidades vizinhas e daqui a 20, 30 anos a gente vai perceber que isso aconteceu. Um caso famoso no Brasil, aquela empresa que faz telhas onduladas de amianto. Aquilo é um desastre silencioso que começou na década de 80 e aquela empresa, infelizmente, das 5 plantas que ela tem, 2 já foram fechadas por problemas ambientais e de saúde ocupacional de funcionários. E existem vizinhos das plantas que moravam perto das plantas em Osasco, lá em São Paulo, que estão com câncer de pulmão hoje e estão vivos ainda reclamando a doença originada dessa exposição. Tá? Então, eu trouxe esse exemplo para, na última linha, a gente refletir tudo o que pode acontecer quando um evento acontece. Eu posso ter problema de contaminação, de solo, água subterrânea, dano à biodiversidade, eu posso ter problemas com resíduos gerados nesses eventos que eu tenho que destinar. Lembra do caso de Mariana? Um pouco à frente da barragem tinha uma usina hidrelétrica. E lá naquela usina foram acumulados rejeitos na barragem de concreto. Aquela barragem, a usina teve que parar de operar. E a empresa que causou o dano tem que ir lá e remediar, e retirar os rejeitos que estão lá. Pergunta se ela fez corretamente. Não. Então, a usina não está operando. A usina está perdendo dinheiro, concordam comigo? Todo esse dinheiro que a usina perde foi causado pelo evento. Então, eu posso ir lá cobrar de novo mais um pouquinho daquele causador direto do dano, ou até do Estado, o que é crítico, mas a gente tem que sempre se proteger dos dois lados. Tá? Legal essa figura? E eu deixei ela aqui para dar mais um passo com vocês. A história do gradual, do que não é súbito, do que é cumulativo. Eu destaquei ali o passivo ambiental, a expressão passivo ambiental, que é importante na nossa cabeça. Poxa, Marcão, dá exemplos disso. Não sei se vocês conhecem as historinhas que estão nos slides, mas são histórias de que algumas eu participei. Do lado direito, tem um shopping em São Paulo. Vocês não acreditam. O shopping foi construído em cima de um bota-fora. Vocês devem conhecer essa história. E esse seguro de responsabilidade civil era meu, lá na época de banco, seguradora. Uma bela noite, um funcionário de uma empresa terceira foi prestar um serviço numa loja da TIM, da marca de celular. E ocorreu uma explosão dentro da loja. Ele foi usar uma esmerilhadeira, né, aquela que corta piso, e houve uma explosão. Ele se machucou e abriram um sinistro, porque é um sinistro que estava protegido na pólice. E nós fomos tentar descobrir por que tinha explodido. Porque, na verdade, tinha sido construído em cima de um bota-fora, e embaixo do piso do shopping tinha muito metano. Fui fazer a inspeção junto com um pessoal especializado para conhecer o risco. Quando eu olhava daqui para lá no shopping, a gente jogou uma bolinha de gude, a bolinha fazia assim e voltava. O piso já estava cedendo, porque abaixo dele só tinha ar. Estava recalcando, os resíduos que estavam embaixo já estavam recalcando. Então, aquilo é o quê? Uma bomba relógio. Eu preciso de oxigênio, de uma faísca e do metano. Aquilo pode explodir a qualquer momento. Então, é um exemplo histórico, cumulativo, de uma má gestão de riscos que podem acontecer do nada. O do lado esquerdo, Aterro Mantovani, é famoso. Todos nós aqui somos empresas. Um exemplo. Todos nós geramos resíduos, tenente. E a gente contrata o Mantovani para destinar o nosso resíduo. Só que o Mantovani, durante anos, disse que destinava, mas nunca destinou corretamente. Nesse caso, a família Mantovani quebrou. Era uma família de São Paulo famosa. Quebrou. O aterro virou um passivo. Quem está respondendo pela reparação desse desastre? Eu estou falando de desastre porque crianças começaram a nascer sem cérebro na região. Isso é perto de Campinas. Esse aterro ainda existe. Foram 30 anos de exposição à água contaminada com metal pesado, com benzeno, que vinha originado do aterro, que era um aterro, entre aspas, classe 1, um aterro de resíduo perigoso. 150 empresas que mandaram resíduo para aí, estão no polo passivo, sendo acionadas numa ação civil pública para reparar o dano causado. Faz sentido para vocês o que a gente está conversando? Está legal? Os outros são áreas contaminadas famosas também. Barão de Mauá é um condomínio residencial que foi construído em cima de um aterro. Então, essas coisas existem. E aí eu falo para vocês, poxa, Marcão, onde eu vou acessar esses dados? Não sei se vocês sabem, mas público existe
em São Paulo, conhecidamente, mais no estado, mais de 5.000 áreas contaminadas. Estima-se que esse número chegue a 30.000, porque isso é só o que é conhecido. Então, são várias áreas que têm potencial de causar danos econômicos, financeiros, sociais a terceiros, que estão conhecidas. A maior parte delas, em São Paulo, é causada por posto de combustível. Mas, se vocês olharem, São Paulo, na cidade, também tem um cadastro, Minas e Rio de Janeiro também tem. Eu estive aqui esse ano, no IEP, num outro auditório, um menor, que eu acho que fica aqui também, né? Fazendo uma palestra sobre riscos de áreas contaminadas para os engenheiros do IBAP, que é o Instituto Brasileiro, acho que de Perícias e Avaliações de Imóveis, alguma coisa assim, não é? Eu estive aqui, por quê? Os colegas de vocês queriam entender um pouco mais, eles já entendem, claro, mas eles queriam ter uma visão de banco. Por que que os bancos queriam que eles fizessem uma análise ambiental dos terrenos? Então, vamos lá. Os terrenos que eles faziam avaliações do ponto de vista de valoração, se nesses terrenos e imóveis tinha área contaminada. Por que que o banco está preocupado com isso? Porque aquele terreno podia virar garantia numa operação de crédito. E o banco ia virar dono do terreno, entre aspas. Quando você faz uma alienação fiduciária, o banco toma posse do terreno. E se o cliente quebrasse, o banco ia ter que ficar com um passivo para ele. Então, juro, a gente fez 2 eventos aqui no IEP, muitos colegas de vocês, que queriam aprender um pouco mais sobre esse tema para ajudar os bancos, porque eles prestam serviço para os bancos, a analisar o risco ambiental. Legal? Tudo bem? Foi bem no começo do ano. Acho que o engenheiro Luciano que me atendeu. Luciano? Acho que foi ele que estava aqui. Vamos continuando? A gente já está evoluindo bem? Legal? Aqui eu trouxe uma reflexão rápida, porque é importante para gerenciar risco conhecer o que é o dano ambiental. E o tanto que ele é diferente de um dano tradicional, quando eu causo um dano ao carro, ao seu carro. Isso é extremamente diferente da dimensão do dano ambiental. A principal diferença que a gente tem está na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha de baixo para cima da coluna da direita. Vocês estão lendo ali, imprescritibilidade do dano difuso. Isso é um potencial de exposição gigantesco. Se eu causei um dano ambiental em 1900 bolinha, eu posso ainda responder por esse dano. O direito de ação dos entes que são autorizados a me processar permanece. Então, não prescreve. Se eu te der um soco, quebrei sua... Não vou fazer isso, claro. Daqui 5 anos, no Código Civil, 2 anos, dependendo da estrutura, está prescrito. Você não pode mais me... Aqui, não. Aqui eu tenho anos e anos e anos para cobrar. Então, a gente falou aqui do gradual, não falamos? Da história do passivo. Então, muita cautela com o passivo. Por exemplo, no caso de Mariana, eu posso cobrar aquilo ad eterno. Se a empresa não pagar recorrentemente, eu posso ter condições de juridicamente buscar a indenização. Tá? Isso é uma característica que muda a exposição do risco. Acho que eu estou... Foi. Aqui eu trouxe uma lei brasileira que vocês devem conhecer, a Política Nacional do Meio Ambiente, uma lei de 1981. Essa lei trouxe a figura, tenente, do seguro ambiental nela, como um instrumento econômico da proteção contra desastres ambientais ou danos ambientais especificamente. Se a gente caminhar na lei, aquela historinha que eu contei para vocês da solidariedade está prevista aqui, ó. O poluidor é aquela figura que direta ou indiretamente causou um dano ambiental. Esse indiretamente é a história da solidariedade. E eu vou contar uma história bizarra, mas ela é fato, e está acontecendo no Brasil. Bancos estão sendo corresponsabilizados por danos ambientais causados pelos seus clientes. Mariana, os bancos estão com o cabelo em pé, porque os bancos deram dinheiro para a empresa, desculpa. Deram dinheiro, capital de giro, grana, empréstimo. Sem o dinheiro, eu poderia não ter feito o que eu fiz. Isso gera um nexo causal entre a figura da instituição financeira, do investidor, com o dano. Então, quando eu olho uma empresa e ela está ruim das pernas financeiramente, se eu posso, junto dela, cobrar um banco que tem muito capital, eu posso ir atrás só do banco. Perceberam a importância do fato de ser solidário? Porque eu olho para quem tem mais bolso fundo.
Se eu tenho um bolso fundo com grana, eu posso ir atrás para reparar rapidamente o dano. A ideia é sempre proteger o ambiente, a sociedade. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de rapidez e agilidade na reparação do que foi causado de dano. Legal? Tudo bem? Desculpa. Lá em Mariana? Ah, foi o caso da mineradora. Aquela barragem de Fundão, que foi, enfim, que causou uma catástrofe gigantesca. Do Rio Doce. Exatamente. Isso, o rejeito. É isso, exato. É que está gravada, tem umas coisas que não vai falar. Às vezes, mas é essa mesmo. De bancos privados. BNDES também. Mas de bancos privados. Porque o BNDES, eles acionam. Eu vou mostrar no final um banco sendo acionado por dano ambiental. Posso contar uma história rápida para vocês de onde isso chega? Eu tenho um banco que é cliente meu que financiou um produtor rural. Eu estou fugindo um pouco do tema só para mostrar. Um produtor rural que plantava soja, e o estado do Paraná é um estado pujante do ponto de vista do agronegócio, num bioma crítico, que vocês conhecem, o bioma amazônico. Só que ele plantava desmatando. Como é o nome do senhor? Arri? Senhor Arri. Ele plantava desmatando. Então, ele desmatava áreas verdes, que ele não podia desmatar, e plantava soja. O banco, dando grana, crédito rural nesse caso. O IBAMA fez uma fiscalização. Pegou, por uma cédula de crédito rural, o nome do banco. Ele olhou o produtor, que era o Marco Antônio, cabeludo, sem dinheiro, que estava ralando para pagar o plantio, e olhou o banco. De quem que ele pediu a reparação pelo dano à biodiversidade? Do banco. Gente, isso é plenamente possível. Quando eu falei de área contaminada, e que vocês estão nessa área, às vezes, muito mais profundos do que eu, o banco que eu falei que pega o imóvel, isso é só um exemplo do nível da exposição do risco ambiental para instituições. Esse caso do crédito é pior ainda. E eu não estou contando historinha. Eu estou contando fatos concretos que estão sendo apreciados pelo judiciário, tenente. Os juízes de primeiro e segundo grau já acessaram essas causas e estão avaliando se os bancos podem ser, de fato, corresponsabilizados. Um deles já foi, que é esse caso que eu contei para vocês. Tudo bem? Então, assim, a esfera do dano ambiental é gigantesca. Eu posso ter um horizonte enorme de gestão de riscos aqui. Tá? Aqui eu trouxe a lei de crimes ambientais. Essa lei, se a gente ler ela com cautela, é melhor ler sentado. Porque essa lei pega pesado com todo mundo que está próximo ou perto de se envolver com crime ambiental. Crime ambiental, eu não estou falando de nada vazio, tá? Os tipos penais são crime contra a fauna, contra a flora, poluição e crimes contra a administração ambiental. Por exemplo, licenças falsas. Isso pode ser um crime ambiental. Mas, fora isso, o artigo 2º da lei fala o seguinte: quem, de qualquer forma, souber que está acontecendo um crime e não falar, também pode incorrer na mesma pena. O artigo 4º fala que poderá, lembra que eu contei a história? Poderá ser desconsiderada PJ da empresa e acessar a fazenda do sócio. Eu posso ir lá e vender a fazenda do sócio da empresa para angariar dinheiro para reparar o dano. Então, é uma prisão legal. Não tem nada do que a gente está falando aqui que não está amparado por lei. Então, os riscos são bem claros na nossa frente. Aí, vocês conhecem também uma lei famosa no Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010. A parte mais polêmica da lei foi a história dos lixões. Vocês lembram que a lei queria, em 4 anos, acabar com os lixões no Brasil? Essa lei, e aqui é só um movimento, para a gente analisar o movimento do órgão e do legislativo brasileiro, em vermelho ali tem um POD, porque em azul eu coloquei seguro de responsabilidade civil ambiental. Então, os legisladores já estão usando a ferramenta do seguro nas leis, o que é bom, porque mitiga risco. Então, aqui, se você for uma empresa que opera com resíduo perigoso, futuramente eu posso ser exigido a ter um seguro para proteger o risco ambiental da minha operação. Ali tem uma empresa de resíduo, não tem? Estre. É um exemplo. A figura da pessoa jurídica, pública ou privada,
Lembra que eu contei que os municípios lá fora também contratam seguros contra catástrofes naturais? Aqui no Brasil, a gente já tentou comercializar seguro de riscos ambientais para estações de tratamento de efluente doméstico para municípios. Porque os municípios sabem que tem um risco e que ele é econômico. Então, a gente tenta negociar esse tipo de proteção complementar à gestão que já é feita. Tá? Então, isso aqui é só um exemplo de como a lei avança. Se a gente não ficar esperto, o risco ambiental ele entra na nossa operação e a gente nem percebeu. Tudo bem? Nessa outra aqui, é a mesma lei. É a historinha que eu contei para vocês do aterro, Mantovani. Se você ler aquilo ali, nós estamos colocando todo mundo na mesma esteira de responsabilidade. Se eu contrato você para gerenciar meu resíduo, eu não deixo de ser responsável. A responsabilidade pela gestão do resíduo é sua operacional, mas se você cometer algum tipo de dano ou desastre, eu também respondo junto. De novo, a previsão legal. Não fugimos disso. Aí vocês vão perceber que as coisas vão piorando um pouco. A ANTAC, aquele órgão, autarquia que cuida do transporte aquaviário, resolveu colocar o seguro ambiental também como mitigador de operações em áreas de embarcação. Então, para você ser uma empresa que coleta resíduo dentro de áreas de portos, você tem que ter o seguro. Parece brincadeira, mas tem um monte de lei aparecendo que está travando e tentando dar proteção para o ambiente e para a sociedade indiretamente. Tá? Eu vou citar um exemplo aqui de vocês. O Porto, Antonina, né? Os dois. Exemplo. A autoridade portuária falou assim, se você é uma empresa que faz fumigação em navios, atracados ou não, você tem que ter um seguro ambiental. E vocês estão vendo ali que no slide tem números, que são os limites segurados. Então, até então, a gente não tinha visto número. Aqui, a autoridade portuária está obrigando que você tenha um seguro de 1 milhão, se você faz uma fumigação atracada, e se você faz esse trabalho em alto mar, 3 milhões de reais. Aí você imagina, qual é o tamanho de uma empresa que faz fumigação em navio, por exemplo, para soja? Não, esse processo é, na verdade, quando chega uma carga de soja num navio, antes que ela entre no país, você contrata empresas que jogam, não são inseticidas, mas elas vão lá neutralizar possíveis micro-organismos que podem entrar no nosso país e comprometer nossa fauna. Isso é, ou faz com ele atracado, é possível, ou faz em alto mar. Existe um processo, um mini barco que vai até o navio e faz o processo de fumigação lá dentro. Sabe quando faz a dengue, quando tem dengue? E demora. Por isso que isso é importante o senhor falar. Por que a autoridade portuária obrigou? Porque é um processo complexo, demorado. E resolveram pedir o seguro ambiental para proteger esse risco. Tá bom? Eu só ia complementar um ponto. Qual é o tamanho das empresas que fazem fumigação? Exato. São empresas pequenas. Isso é público, tá? Se a gente acessar, a própria autoridade portuária dá o nome delas. São várias empresas, mas pequenas. Será que elas têm dinheiro para contratar o seguro? Então, vejam, é muito complicado. Às vezes a lei é linda, mas na prática, nós que somos empresários, nós que estamos lutando dia a dia, às vezes não cabe no orçamento. 3 milhões? Isso. 3 milhões é o... quanto custa? Vamos dar exemplo de preço. Sabe a mineradora? A mineradora. Ela, na época, a gente fez uma cotação para ela ter uma proteção de 250 milhões de reais. Aqui são 3 milhões. Lá nós fizemos uma apólice com 250 milhões de reais. Ela ia pagar 1 milhão e 800 mil reais. E sabe o que eu ouvi do diretor financeiro? É caro. Que número que eu mostrei para a gente ali? 150 bi? Então, assim, é o extremo, tá bom? Mas esse seguro pode custar 30 mil. Sabe quanto pode custar um seguro desse? 5 mil. Ele pode custar. Aí, falando com o tenente, a gente falou de medida de gestão de risco. Se eu faço gestão de risco, o preço cai. O problema é se eu não faço nada. Tudo bem? Quando a gente avança, tem um exemplo aqui que vocês vão assustar. Foi todos aqui. Lá em São Paulo, criaram uma lei, acho que talvez a lei mais avançada do ponto de vista de seguro. Vamos imaginar o seguinte, eu bati meu carro,
cheguei na seguradora, na sua seguradora, e falou, você paga para mim a batida do meu carro? Você não vai pagar, porque eu não tinha seguro antes da batida. Eu cheguei com o carro batido e falei, faz um seguro para mim e paga. O que eu estou querendo fazer uma analogia rápida do carro batido. Aqui é um seguro ambiental para a área contaminada. Então vamos lá, eu já tenho uma área contaminada, o órgão ambiental está me exigindo um seguro que vai garantir que eu vou remediar aquele dano. Então imaginem Samarco. Quem me garante que essa Samarco vai usar e vai aplicar a grana para remediar o que ela causou de dano? Não tem como, só se eu pedir para um juiz embargar um investimento financeiro, mas isso já não existe, a empresa tira todo o dinheiro da conta. Aqui entra a figura de uma seguradora, que junto com o governo, tenente, dá proteção e garantia que aquilo vai acontecer. Isso é uma nova forma de proteção. Eu ponho um terceiro na jogada que dá garantia que aquela remediação do dano ambiental vai ocorrer. Ah, o CONAMA faz resoluções. Exatamente. Ah, não. A lei estadual, na Constituição Federal, a responsabilidade ambiental ela é compartilhada. Então, todos os estados podem fazer sua lei e os municípios também. A lei só não pode ser mais flexível que a federal. Então, não posso chegar aqui e fazer uma lei que me pede menos do que a federal fala. Mas eu posso fazer uma lei que aperta mais do que ela aperta. E aqui está a jogada. Lembra das 5.000 áreas contaminadas que a gente conversou? Metade delas, pessoal, eu estou com 15 minutos. O meu fiscal está aqui de olho. 15 minutos. Eu vou terminar, juro para vocês. Mas está legal, pelo menos? Está interessante? Nesse caso, das 5.000, estima-se que umas 2.000 são áreas que não têm donos. Por quê? As empresas quebraram. Ficou na mão do Estado. Massa falida, entre aspas, de área contaminada. O Estado tem dinheiro para remediar isso? Então, essa lei tenta prevenir esse risco também, que alguém que contaminou e que no meio do caminho quebre, o que se faz com essa área? Chama alguém para ajudar na garantia. Isso em desastre natural pode ser bem aplicável. Se eu tenho uma estrutura ou um município exposto, eu posso criar essa figura do terceiro que me dá garantias de que, se algo acontecer, a ação de remediação vai ser feita. Tudo bem? Grock, eu juro para você que estou acabando, viu? Está me olhando ali bravo. Um exemplo, rápido. Se a gente lê isso aqui atrás de mim, isso é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Ministro Herman Benjamin. Ficou famoso por causa do... Né? Esse ministro, ele nasceu lá na Paraíba, conhecido nosso. Nasceu lá, fez direito na Federal do Rio de Janeiro e virou ministro da STJ. Ele tá falando para a gente aí o que é dano ambiental. Olha só, para o fim da apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam e quem se beneficia quando os outros fazem. Então, fique esperto. O tribunal entende que se você tem uma vírgula na sua atuação, ele entra nessa interpretação. Então, a coisa é muito mais séria do que a gente pode imaginar. A solidariedade é isso aqui. É responder todo mundo junto. Previsão legal, sem invenção. Tudo bem? Aqui eu vou passar rápido, mas essa apresentação vai ficar com vocês. Eu trouxe o caso de navio. Isso aqui é um caso que aconteceu em Salvador. Que vocês tiveram um caso triste aqui, o Vicunha, mas aqui em Salvador, nós tivemos lá um incêndio, mas que gerou toneladas e toneladas de resíduos e que demorou 2 dias para ser combatido, com mais de 60 pessoas atuando. Então, vocês imaginam quanto é difícil gerenciar todo mundo para reduzir o impacto do dano. E aqui eu estou falando de área portuária, que é um aspecto que o Paraná tem um dos maiores portos do mundo, é um exemplo da situação que pode acontecer aqui. Tá? Aqui, eu trouxe um exemplo de base de dados, mas só para mostrar a última linha para vocês. Isso foi uma catástrofe de 2001, vazamento de duto, a última linha. O que vocês estão lendo ali são valores em milhões de reais de indenização pagas pela empresa, que vocês sabem qual é a maior empresa petroleira do país. Um vazamento de duto, que só para custo de remediação a empresa pagou 12 milhões de reais. Isso é uma estrutura linear. Isso não é uma mineradora, não é nada. Então, vocês imaginam a escala de custo.
90 milhões de compensação ambiental. Então, 12 milhões para remediar o dano e 90 milhões para compensar o dano que ela causou. Então, o impacto financeiro é extremamente latente. Ele está na nossa cara e a gente enxerga isso nos casos passados. Vou passar esse aqui. Esse último, eu trouxe para vocês lembrarem do que eu falei no início, é o último slide. Se a gente lê ele aqui na esquerda, eu estou falando de Belo Monte, a hidrelétrica. Nesse caso aqui, existe uma polêmica, porque além dos bancos, as seguradoras estão quase sendo corresponsáveis por desmatamentos causados pela obra de engenharia da hidrelétrica. Então, resseguradoras que deram um seguro para a obra, o risco de engenharia, que é um seguro que acompanha o projeto, estão sendo analisados sob a ótica da corresponsabilidade com o projeto. Então, aqui eu dei mais um passo. Eu falei da empresa, do Estado, dos bancos e as seguradoras também. Legal? Vocês gostaram? Foi bom? O senhor não pode vacilar. E falando sério, Belo Monte, Giral, Santo Antônio, aquelas usinas do norte, essas usinas todas têm problemas sérios socioambientais e ambientais em que vários atores podem solidariamente responder a eles. Em Santa Catarina, Marco, último assunto, eu paguei 3,5 milhões de reais para um cliente nosso de São Paulo, porque ele mandou resíduo para uma empresa que estava em Santa Catarina e falava que gerenciava e não gerenciava nada. Sinistro, sinistro. Nós pagamos uma indenização de 3,5 milhões. Legal? Daquela época. Olha, sensacional. Podia-se. Antes de 81, por exemplo, não tinha lei. Não. Facão. O raciocínio do senhor está perfeito. Quero reparar o dano que você causou. É possível fazer isso. Juridicamente existe fundamento para você ir atrás de quem causou o dano. Quando vocês chegarem em casa, abre o capô do carro, se vocês estiverem em carro, e dá uma olhada a ver se a bateria é aquela amarelinha. Sabe aquela do Fittipaldi? Se for aquela amarelinha, vocês estão olhando para o nome de uma empresa que produziu baterias a vida inteira e contaminou em Pernambuco uma das maiores áreas contaminadas do mundo, de acordo com alguns órgãos internacionais como a ONU, por exemplo. Chumbo. Em Bauru, no interior de São Paulo, tem uma empresa que quebrou, famosa também. Começa com A, termina com X, uma bateria antiga. Essa bateria está quebrada. Pessoas com câncer em Bauru, há muito tempo tentando pegar dinheiro, recuperar dinheiro de gasto que tiveram com o médico e não conseguem. São, assim, os desastres ambientais silenciosos talvez são os piores que a gente pode enfrentar daqui para frente. Olha, de coração, muito obrigado. Desculpa qualquer coisa, eu sou meio caipirão, assim, eu sou de interior de São Paulo, puxo o R, tá? Não liga não. Vocês também, né? Minha irmã mora em Francisco Beltrão. Ah, é? Legal. Eu morei em Uberlândia também. Uberlândia. Minha irmã mora em Francisco Beltrão. Pô, sempre estou por aqui. Se quiserem tomar um café, a gente toma. Claro, tem uma pergunta, Grock. Posso? Tá. Então, vamos para uma pergunta só e depois eu vou dar uma orientação, então. Podia ser enquadrada aí, as vítimas da Encol, né? Eu estou vendo responsabilidade civil aí. Poderia. Ela não tinha que ter um seguro? Tinha. Por que não tinha um picareta daquela? Eu fui vítima, né? E hoje em dia, muitas construtoras contratam. Na época, a cultura do seguro, pior ainda do que hoje, não tinha, mas aquele é um caso exemplar de uma proteção securitária que você poderia exigir. Hoje tem possibilidade de contratação. Isso. Um caso em qual hoje, para acontecer de novo sob a ótica de seguro, é difícil. É difícil. A gente não pode garantir, né? Porque esses picaretas estão aí, mas é um exemplo da situação que o senhor falou. Tudo bem? Muito obrigado. Obrigado mesmo.